Boa noite, irmãos e amigos. Vamos retomar hoje nosso estudo, nossa exposição no livro de Apocalipse, depois de uma pequena pausa. E, se Deus quiser, iremos até o final, talvez com ainda uma ou duas interrupções de uma vez cada, mas meu plano agora é ir até o fim. Estamos em Apocalipse 13. Terminamos Apocalipse 12. Quando João falou de um dragão cuja identidade não é difícil identificar, como sendo o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente, como já comentamos. Houve uma guerra no céu, em que Satanás e seus anjos foram expulsos para a terra, chegando aqui, perseguiu Israel. Já falamos isso tudo no capítulo 12, não queremos investir mais tempo repetindo. Israel foi protegido durante um certo tempo. Apenas para recordar, lendo o último versículo então de Apocalipse 12, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, falando dos judeus, os que guardam os mandamentos de Deus, os crentes, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Neste ponto, aliás, alguns acham que não deveria nem ter havido uma divisão de capítulos aqui. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos não pertence à própria inspiração da Bíblia. Foi feita por homens depois. É muito bom, é muito útil e tal, mas não tem valor de inspiração. Então, qualquer um tem a liberdade de dizer, não, por mim não tinha encerrado aqui o capítulo 12, não, tinha continuado, ou então tinha encerrado no último versículo e começado o 13 aqui no versículo 17, não há problema nenhum. Mas o fato é que a ideia mesmo é que no capítulo 13 ele continua, ele fala então do dragão, o diabo, e vai agora falar de um outro personagem, até o versículo 10 do capítulo 13, e depois de um outro ainda, dois personagens cruciais na revelação da tribulação. Dessa vez são dois homens, embora o anticristo, como veremos, seja um homem, mas será profundamente dominado pelo diabo. Alguns chegam até a sugerir que ele seja mais do que isto, mas tem foi implantado nele algum tipo de natureza satânica ou coisa assim. Tão fortes são as palavras com relação a este homem que nós vamos chamar de anticristo. E também o falso profeta, como vamos ver ainda no capítulo 13. Então, esses três personagens estão entrando em cena aqui, e alguns até, e nós vamos ver isso também depois, numa espécie de trindade maldita, ou a antitrindade, como nós temos Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seria o diabo, o anticristo e o falso profeta. E lá na frente veremos que há uma passagem que fala dos três juntos, assim, algo de arrepiar. E que o mundo deve se preparar para receber esse tipo de personagens e enfrentar essa situação aqui. O anticristo já havia sido referido uma vez, lá no capítulo 11, não vou recordar, quando nós falamos daquelas duas testemunhas, que no final eles são mortos pelo anticristo, que é referido lá em Apocalipse 11:7, como uma besta que surge do abismo. Então ele
já tinha aparecido uma vez, o nome, a figura dele desapareceu e agora vem para valer. Tem sido muito difícil estabelecer como encarar a apresentação do anticristo nessas pregações, daqui para frente. Porque é um conjunto, a doutrina do anticristo é feita por um conjunto de ensinos, de passagens do Novo Testamento, do Velho Testamento, um pedaço de uma profecia com um pedaço de outra, e junta uma coisa com uma outra e vai se formando um quadro. E um quadro não muito nítido, porque estudiosos das Escrituras, sérios, até com a mesma posição escatológica como pré-milenistas que creem que Cristo volta antes de estabelecer o milênio em Jerusalém e tudo, mesmo assim, mesmo estudiosos bíblicos com mesmas posições escatológicas, variam enormemente quanto a muitas questões do anticristo e de outros personagens, como a Babilônia, por exemplo, como vamos ver lá, a grande meretriz, lá de capítulos 17 e 18. Mas o anticristo talvez seja o personagem mais disputado em termos de discordâncias entre quem é ele, de onde vem, como vai ser exatamente. E é difícil porque até as passagens que uns se utilizam, olha, isso aqui fala do anticristo. Aí tem um outro que diz assim, fala não. Essa passagem aqui não fala do anticristo. Agora, essa outra fala. Está vendo isso aqui? Isso aqui se refere ao anticristo. Aí o outro diz, não. Isso aqui é um rei que combateu o anticristo. Mas não é o próprio anticristo. Por isso. Então, é um assunto muito complicado. Eu diria impossível, humanamente impossível de desalinhar. E acho que eu posso afirmar, isso é absolutamente de propósito, é exatamente como Deus quis. Claro que Deus não iria deixar um assunto sem definição ou sem um esclarecimento, se ele não quisesse assim. E há quantos ensinos que nós chamamos de ensinos básicos das Escrituras, que pessoas morrem por esses ensinos, e tão convictas que estão, e tão claros que eles estão arraigados nas Escrituras. Deus sabe deixar claro que Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus. E ele não explica e nem quer explicar como é possível, nem seria ao nosso alcance compreender, mas não temos nenhuma dúvida de dizer, quem não crê que Jesus Cristo é homem e é Deus, está em heresia. Não tem dúvida, porque é claríssimo. Pronto. Então há muitas passagens assim. Tanto que os crentes, de uma maneira geral, têm as suas formas de descreverem heresias, ou um conjunto de heresias que chamam tipo liberalismo. Não, Jesus não nasceu de uma virgem, porque isso aqui é metafórico. Não é, está claro por isso. Não aceita isso? Não. Heresia, você não é considerado um cristão ortodoxo, ou seja, que crê na doutrina como ela é claramente ensinada nas Escrituras. Então, quando Deus quer, Ele ensina. Alguma dúvida que Deus é o Criador deste mundo? Não tem. Então, eu já disse isso algumas vezes, e não é a primeira vez que eu digo isso em Apocalipse, que eu não quero que vocês se sintam frustrados, porque o pastor Mauro chega logo dizendo
para falar de anticristo, que ninguém sabe quem é o anticristo, não, e há 2000 anos se discute quem é o anticristo, discussões enormes, e parece que cada vez se sabe menos, porque você vai ler um livro feito ano passado, eu tenho lido vários, antigos, novos, seminovos de todo dia. Quando eu digo novo e seminovo, não é que o livro é usado, não, mas é que tem pouco tempo de uso, e alguns moderníssimos, de pessoas que estão na internet aí, no YouTube. Não adianta, a discordância é profunda. Aí nós vemos dois professores de Bíblia, um ao lado do outro, e num debate de 2 horas e meia, todo respeito um pelo outro, um sentado numa cadeira aqui, o outro ali, aí dizendo que eu creio que o anticristo, a característica dele é esta, e vai ser um muçulmano. Aí o outro diz assim, não vai ser, de jeito nenhum, vai ser ligado à Europa. Aí fala, e Bíblia para lá, Bíblia para cá, muita Bíblia, muita profecia, mas muita, de cor. São homens que têm memórias fotográficas, que entendem muito das Escrituras, e não chegam a uma conclusão. Então, eu olhando assim, eu penso, pô, eu chego na minha ignorância e falta de academicidade, só tem uma conclusão muito grande nisso aqui tudo aqui, é impossível chegar a uma conclusão. Então quer dizer que eles estão perdendo tempo? Não, não estão perdendo tempo. Se alguém tem uma ideia e aprofunda e dedica décadas para estudar escatologia, coisa assim, lê centenas de livros, escreve livros e tudo, deixe pesquisar, deixe orar, deixe pensar e respeite e siga certas atitudes cristãs de respeito aos outros, entenda da complexidade e da impossibilidade de dogmatizar e tal, mas fique na sua pesquisa e o outro na sua. Eu creio plenamente que cada um tem o seu papel nisto, cada um contribui de alguma forma para esclarecer um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de luz, mas que não vai chegar a uma conclusão de dizer, finalmente teve aqui alguém, um crente iluminado, que realmente chegou à conclusão quem é o anticristo. Não em termos de nome, que alguns até isso querem também, acertar o nome dele como personagem histórico, mas mesmo dizendo vai ser assim, vai ser da religião tal, da raça tal, pronto, finalmente descobriu, agora ele superou todos os outros argumentos apresentados ao longo de 2000 anos, acabou, está aqui. Isso aqui é a última palavra, não vai ter. E uma das características de um professor ou de um expositor da Bíblia sério é exatamente o cuidado ao apresentar as suas ideias, mesmo que o faça com uma certa firmeza e convicção, mas sem dogmatismo e sem um espírito de briga com o outro e querer mostrar uma disputa intelectual / teológica. Você vê alguém assim, já pode começar a pensar em desistir de ler o livro dele e vai ler o de outro, porque o dogmatismo não vai funcionar nisto. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isto: não se frustrem, porque eu não estarei preocupado em mostrar quem é o anticristo, por um motivo muito simples: eu não sei. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre o assunto. Quando eu digo assunto, quer dizer o que ela fala sobre alguém que nós entendemos que seja o anticristo. E usar passagens clássicas que são rapidamente trazidas à cena quando o assunto é anticristo. Eu vou ler para vocês, não sei se tudo hoje, na próxima pregação, não sei. Mas para que vocês tenham uma ideia
Isso é importantíssimo. O que é que a Bíblia diz? Quais as passagens que são debatidas e que são levadas a sério por quem quer tentar entender pelo menos um pouco, ou pelo menos uma noção do que a Bíblia diz desse personagem? Quais são essas passagens? Elas existem, e não são muitas, não. Tem aquelas que são bem clássicas mesmo, algumas do Velho Testamento, outras do Novo Testamento, e eu vou querer ler para vocês, e não vou explicar versículo por versículo, que é o meu estilo de apresentar um livro das Escrituras, como eu tenho feito no próprio Apocalipse, versículo por versículo. Aqui eu vou fugir um pouco disso, porque não é viável, então vocês vão ver que vai mudar um pouco, e pelo menos vocês vão saber o que a Bíblia diz sobre esse personagem, pelo menos a maioria acha que se refere a esse personagem. Isso aqui diz. Isso aqui diz. Eu sei que a Bíblia diz isso. Não, é aquilo ali, não. A Bíblia não fala isso, não. É muito importante saber o que a Bíblia diz e o que ela não diz, mesmo que não entenda o que ela está dizendo, no contexto aqui do anticristo. Claro, podendo entender o que a Bíblia explica, claro, estudamos para isso, pregamos para isso, ensinamos para isso, escolas e tudo mais, para poder cada crente entender o máximo possível. Você estuda em casa, lê livros e tal, tentar entender. Mas, até certo ponto, e como no caso do anticristo esse ponto não é muito distante, vamos nos conformar em não saber muito, por um lado. Por o outro, a Bíblia fala um bocado, como vocês vão ver, talvez muito mais do que vocês estão pensando. Então ela descreve muitas coisas, e dá para dizer, vocês vão ver, muitas coisas poderemos afirmar com segurança sobre ele, características dele. Algumas pelo menos, não outras. E por enquanto vocês vão tentar me dispensar um pouco de aplicação prática, que é uma característica das minhas pregações, aplicar na prática. Em Apocalipse eu tenho feito isso conscientemente, propositalmente, disse desde o começo, eu vou tentar tirar lições práticas que nós podemos aprender do Apocalipse para a nossa vida hoje. Mesmo que a gente não entenda exatamente como é um trono armado no céu, mas sabemos que há um trono armado no céu. E que isso deve, então, nos animar para o nosso dia a dia e tal. Então, eu tenho procurado, a todo custo, aplicar fatos que a Bíblia nos ensina, em Apocalipse, para aproveitar no dia de hoje, na nossa vida, lições, aliviar nossos fardos, nos trazer alívios, nos trazer esperanças. Eu tenho o tempo todo tentado fazer isto. E vou continuar, claro, mas com o anticristo, vamos deixar um pouquinho o aspecto prático, porque vai ter mais informação mesmo. Então, se prepare para uma espécie de uma aula, não tem jeito. Já estamos aqui há 18 minutos nessa aula, introduzindo, mas é isso mesmo. E não vá pensar, mensagem densa, mensagem isso, aquilo, não tem jeito. Não quiser estudar um pouquinho sobre o anticristo, tem que enfrentar essas passagens e orar a Deus para que você aprenda alguma coisa e dá graças a Deus. Não está revelado nada aqui que não foi do plano de Deus revelar e que não tenha um propósito divino sobre isto. Basta de explicação, Apocalipse 13, 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder,
o seu trono e grande autoridade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra à nossa frente, profundamente misteriosa, cheio de figuras, cheio de metáforas, mas cheia também de coisas literais. E até onde começa uma e termina a outra, já se constitui uma das nossas dificuldades. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e aprendamos o que é preciso aprender sobre isto. No mínimo, que haverá um terrível personagem nesta terra que vai dominar isso aqui tudo, por um tempo, pouco tempo, mas vai, chamado Anticristo. E se o mundo não crê nisso, se o mundo debocha disso, se o mundo faz isso pouco, ou chama isso de lenda, não importa. Que os teus crentes creiam que vai ser exatamente como está escrito, e que quando acontecer, cada figura de linguagem dessa irá encaixar perfeitamente como num quebra-cabeça detalhadamente projetado. Então, se não temos capacidade hoje, que não temos, de chegar perto do significado disto, mas que a nossa fé seja suficiente para nos dar um apoio tranquilo, uma segurança de que essas coisas são reais, vão acontecer. E se são reais, devem fazer parte da nossa mente, das nossas considerações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas convicções, das nossas pregações, do que vamos transmitir para as pessoas. E se nós parecemos um ET, um extraterrestre, se falarmos para alguém sobre o anticristo com naturalidade, como alguém que vai surgir aqui, e se olharem para nós admirados e acharem que estamos meio loucos, que assim seja, Senhor, porque nós levamos a sério a Tua palavra e poderemos afirmar, sob pena de heresia, que haverá sim um personagem terrível como este descrito aqui em outras passagens da Bíblia. Dá-nos sabedoria para entender, aplicar, guardar essas coisas no coração e passar pela boca, quando necessário, para a Tua honra e Tua glória. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Então agora, depois de ver o dragão, Satanás, descrito no capítulo 12, João fala de uma besta com 10 chifres e 7 cabeças que ele vê emergindo do mar. Já se discute que mar é esse, e eu não vou entrar em detalhes. Certamente relacionado com a terra, claro. Essa besta não é propriamente o anticristo, mas um conjunto de reinos, inclusive da antiguidade e outros futuros, um dos quais seria o anticristo. Um conjunto de reis antigos e futuros, um dos quais seria o anticristo. Esses reinos ou impérios, ao longo das épocas, tinham em comum o fato de serem dominados pelo diabo, o que não é de admirar, porque ele é o Deus deste século, ele é o príncipe deste mundo. Então é de se esperar que todos os grandes impérios que a humanidade conhece na sua história, que esses reinos e impérios tenham em comum o fato de serem dominados, sim, pelo diabo, pelo Deus deste século. A comparação com animais aqui, além de descrever talvez alguma característica desses animais, como fala aqui o leopardo, talvez falando da agilidade, porque ele fala aqui no urso, falando da força talvez do urso, o leão, da voracidade do leão, ele não diz. Mas há uma relação aqui lá com
com uma passagem em Daniel, capítulo 7, que eu não vou ler agora, vou ler depois, por outro motivo, não vou entrar nisto. Mas o fato é que ele fala em 3 animais de que Daniel já falara antes, falando de reinos passados. Então não é muita novidade a ideia de associar reinos com animais. O capítulo 17 contém uma descrição mais detalhada do anticristo, quando João viu uma mulher estranhíssima, chamada Babilônia a Grande, e chamada a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta Babilônia aí, do capítulo 17 e 18, concorre com o anticristo em termos de mistério e em termos de dificuldade até de descrever o que é. Para mim é mais difícil descrever, tentar explicar, quando chega lá, o que é esta Babilônia, que até 2 sentidos parece que tem, do que o próprio anticristo. Quando eu digo que é igual ou semelhante em termos de dificuldade de identificar o anticristo aqui e essa Babilônia aqui. Mas de tentar explicar, para mim é mais difícil, sempre foi, essa Babilônia aqui, do que o próprio anticristo, que será um homem altamente maligno, possuído, dominado por Satanás, mas um homem. Não é tão complicado até aí. Já explicar essa Babilônia aqui não vai ser fácil, não. Mas vamos pouco a pouco. O fato é que esta mulher estranha, lá do capítulo 17 e 18, ela estava montado na besta do capítulo 13, nesta aqui. Então nós vamos ter que ir lá em Apocalipse 17 e ler um pouco do que fala da besta, que nós vamos falar, vamos chamar de anticristo. Depois eu explico o nome anticristo, mas fica mais fácil nós falarmos em anticristo. Então vamos a Apocalipse 17, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Olha aí ela. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente a mesma designação da besta do capítulo 13. Que, por sinal, também havia em comum com o dragão, o diabo, a ideia também de 7 cabeças e 10 chifres. Mostrando a semelhança do anticristo com o próprio diabo, embora o diabo seja o chefe dele e o influenciador dele, o mentor dele. Mas em que então esta mulher está sentada nessa besta, que nós estamos chamando de anticristo. Já é uma revelação interessantíssima, que nós vamos comentar depois. Pulando para o versículo 7 em diante do capítulo 17, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, pode pensar no anticristo, que está falando nele agora, de novo. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Quando João fala assim, a gente pensa que ele vai explicar tudo, né? Aqui está o sentido. Opa, agora vai ficar fácil. Não vai. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe.
e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora fica fácil. Pelejarão eles contra o cordeiro. Agora fica fácil entender o que isso quer dizer. Seja lá quem forem esses reis, cabeças, chifres, vão lutar contra o cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Então é interessante como tem horas em que nós estamos numa escuridão quase total, cada vez piorando mais. Dá vontade de dizer, João, para de falar, porque está cada vez pior, você está complicando cada vez mais. Eu vou começando a fazer um certo sentido, eu vou começando a raciocinar, começando a ver alguma lógica entre rei, passado, presente, que é, que não é, que vem e tal. Vou começando achando que estou querendo entender um pouquinho. Você diz uma frase que aí embaralha tudo de novo e piora tudo mais. É assim. Pode estudar, pode ir atrás, pode ler. Vai ser exatamente assim. De repente, tudo fica claro por um tempo. Nem que seja uma janela que se abre. E aí, aqui uma criança de 7 anos de idade vai entender. Pelejarão eles contra o cordeiro, que já ficou claro no próprio Apocalipse, sem falar na Bíblia inteira, que é o Senhor Jesus Cristo. Já falei muito sobre Cristo como sendo o cordeiro em Apocalipse. Aí fica claro, a gente fica pisando em terra firme. Essa turminha aqui é contra Cristo. O nome anticristo não está aqui em lugar nenhum, nem vai estar em lugar nenhum em Apocalipse, por exemplo. Mas é óbvio, agora eu entendi, eles vão se juntar contra Cristo. Vão. Quem vai ganhar? Agora eu fiquei na dúvida. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. A criança de 7 anos perdeu agora o sentido, eu continuo entendendo. Entendi. Jesus vai ganhar. Isso. De quem? De uma turma pesada aí. Gente muito ruim, blasfema, poderosa, mas ficou claro para uma criança entender. Por isso é que eu acho um crime o crente dizer, eu não leio Apocalipse. Por quê, meu irmãozinho? Porque aí se humilha, né? É porque eu sou muito modesto de inteligência, minha sabedoria é mínima, pastor. Eu sou pessoa de muito pouco estudo e eu não entendo coisa nenhuma. Aí se dissesse mentira, é muito agressivo, né? Vamos dizer assim, engano. Irmãozinho, não diga que não entende coisa nenhuma, porque eu vou já chamar a criancinha de 7 anos e dizer assim, o que você entende disso aqui? Que esse monte de gente estranha aqui, rei, monte e chifre, vão se juntar e vão... Talvez ela vai se enganchar aqui no pelejarão. O que é pelejar? Lutar. É brigar? Vão brigar contra o cordeiro. Jesus Cristo, não é o cordeiro? Vão brigar contra Jesus. E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Entendeu, minha filha? Entendi. Aí olha para o marmanjo, que não lê Apocalipse, porque não entende nada, e diz assim, explica agora, que você não lê Apocalipse porque não entende nada. Se essa criança aqui acabou de dar um show, você não lê Apocalipse porque você não quer. Agora, se você é preguiçoso, se você não quer gastar tempo,
com coisa misteriosa, não se digna misturar uma leitura de coisas turvas, muito turvas, com coisas claríssimas, chega, dói nos olhos, o brilho da clareza. E assim é Apocalipse. Se você não quer se dar a esse trabalho, a esse luxo, lamento muito, meu irmão, minha irmã. O que eu posso fazer? Dá vontade de dizer, o que o Espírito Santo pode fazer por você? Porque o próprio Espírito Santo age através da leitura das Escrituras, do conhecimento das Escrituras. A santificação vem pelo conhecimento da palavra. Não é por osmose, não é por sonhos de noite, sonhei com Jesus, foi uma delícia. Não é assim que vem a santificação. A santificação vem por determinação firme do crente de estudar, de pesquisar, de olhar, examinar, dedicar tempo, para aumentar a sua familiaridade com as coisas do alto e começar a curtir espiritualmente, gostosissimamente estas coisas. Mas parece que poucos crentes se entregam a essa, eu vou dizer quase, a esse projeto de vida. É um projeto de vida. Eu me converti agora, tenho 18 anos de idade. Pois agora eu vou até morrer, 50, 70, 90, eu vou dedicar boa parte da minha vida para aprender as coisas da Bíblia, as que eu puder compreender. E eu vou levar a sério aprender as coisas de Deus. E não quer saber se é difícil, se é fácil, se é complicado, se não é. Não interessa, o que interessa é que foi escrita pelo Espírito Santo que inspirou pessoas. Esse mesmo Espírito Santo habita em você e diz, eu lhe mostro, eu lhe ilumino. E Cristo disse, o meu Espírito vai lembrar e vai ensinar a vocês o que eu disse. Vão lá, peçam sabedoria e mergulhem fundo. Tudo bem, vamos para frente. E eu aqui fico muito feliz em poder, depois de mais de meia hora, tentando, quase meio constrangido, mostrar a dificuldade de Apocalipse, ou de pelo menos parte, e em particular, da doutrina do anticristo, que é confuso e ninguém sabe, que é misterioso, e os termos são complicados e tal. Fico feliz em ver, de repente, se abrir uma passagem dessa que eu já acho que consegui provar que uma criança de 7 anos iria compreender. Então, tire da mente o pensamento empoeirado de que não vai ler Apocalipse porque é misterioso, porque é complicado, porque se você está mais ou menos convencido disto, o diabo conseguiu um grande teto na sua vida espiritual. Conseguiu lhe convencer que parte das Escrituras não são para você. E são. Todas as Escrituras. Claro que dentro delas vai haver partes, como eu já comentei, que dentro de um contexto mais particular é obscuro. Mas até essa obscuridade tem a sua utilidade. Foi feita por Deus para ser assim, Ele se glorifica de alguma forma, nos humilha, nos deixa esperançosos de saber como é, nos dá curiosidade com as coisas lá em cima. Eu poderia falar bastante sobre as vantagens de passagens obscuras, que nos deixam realmente sem ver muitas coisas, como alguém que está cheio de catarata fica antevisionando o resultado de uma cirurgia bem-sucedida. Um dia eu vou enxergar bem de novo. Isso dá uma certa esperança, um certo prazer de esperar. Então tem vantagens em passagens que a gente não entende bem nas Escrituras, e muito prazer nas que nós entendemos bem. Continuemos.
Estamos em Apocalipse 17, versículo 14. Eu vou ler até o versículo 17. Saí do 13, fomos para o 17, porque aqui ele descreve um pouco mais sobre o anticristo, e depois voltamos para o 13. Pelejarão eles quem? Esses reis todos, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Interessantíssimo a ideia de vitória dos eleitos, mesmo que, conforme vamos ver, o anticristo vai ter poder de matar muitos crentes. Pode até parecer esquisito como é que os eleitos que serão mortos e os fiéis vencerão o anticristo morrendo nas mãos dele. Mas é assim, e quando voltar ao capítulo 17, a gente pode detalhar isso um pouco melhor. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Começa a fechar de novo a janela e ficar difícil. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Forte a linguagem. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, Deus influenciando nesses reis que vão dar o poder ao anticristo. Deus entrando na mente deles com a mesma soberania com que ele entrava na mente de Faraó e de vários personagens das Escrituras. Então, aqui não tem nada diferente quanto à questão de Deus estar no absoluto controle e evitar que alguém lendo disse: ei, aqui ficou complicado demais, esse anticristo ficou poderoso demais, com o dragão que é o diabo dando poder a ele. Aqui parece que o Cordeiro vai perder o controle, Deus parece que entregou aqui a revelia, o mundo e tal. Não pense nisto, é claríssimo você entender aqui que Deus está absolutamente no controle, mesmo que as coisas ao redor pareçam descontroladas, pareçam totalmente caóticas, e num certo sentido estejam de fato, mas não estão, porque na mente de Deus está tudo determinado, controlado, orientado. O resumo aqui do que nós lemos do capítulo 17, depois que nós saímos lá do 13, e antes de voltar, é assim: a besta é repleta de nomes de blasfêmias. Aqui já falamos com 7 cabeças e 10 chifres, isso é mesmo do capítulo 13. Esse aspecto de nomes de blasfêmia é muito importante. João fala nisso várias vezes, lá no capítulo 13, como nós vamos ver. Daniel fala nisso também. Blasfemar, falar mal de Deus, não será algo mais ou menos secundário, ou um costume do anticristo de dizer nome feio, falar de Deus irreverentemente, como aqui e acolá a gente vê, aqui e acolá não, vê bastante pessoas aí da mídia, artistas e tal, falam de Deus com muita reverência, alguns até com blasfêmia mesmo e tal. Satanás e anticristo vai ser mais ou menos assim. Não. Vai ser algo absolutamente delineado na mente dele, um objetivo dele claro, forte, e uma característica que vai ressaltar os olhos.
de ser blasfemo. Então, o que esse homem, o que esse cidadão vai dizer de Deus, não podemos nem imaginar. Mas prestem atenção, como várias vezes nós ainda vamos ler, que o anticristo será pessoa de blasfêmia contra Deus. Absolutamente anti-Deus. Tem ódio de Deus como talvez nunca se viu um ser humano na face desta terra. Vai atingir picos de blasfêmia e de agressividade contra Deus que talvez nós não imaginemos que alguém possa atingir no mundo chamado civilizado. Mas vai, esse vai. Diz aqui que ele era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Eu diria que é uma parte passado e parte futuro, esse conjunto de reinos aqui, porque o anticristo às vezes é descrito como um conjunto de reinos, às vezes como um próprio rei que caracteriza esse conjunto de reinos. Muito complicado. Fala de 7 cabeças. A explicação que João dá das 7 cabeças nos complica ainda mais. É daquelas que João fala e ainda torna mais difícil. Quando ele fala em 7 montes, e vocês não podem imaginar para onde vão as sugestões sobre esses montes. A mais comum, acham que se refere a uma cidade, no caso Roma, que era conhecida tal como a cidade de 7 colinas, mas é altamente discutível isso. Outros acham que não são montes coisa nenhuma, são 7 reis, como está escrito aqui. Então os montes são apenas figurativos dos reis, porque João diz as duas coisas. Ele diz que os 7 chifres são 7 montes, aliás, as 7 cabeças são 7 montes, e são 7 reis. Então, ou é monte ou é rei, João. Alguns acham, não, é monte figuradamente e rei literalmente. Pode ser, ninguém sabe. O fato é que são 7 reis, são. Dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Estou lendo o que já li, estou só remoendo um pouquinho. E quando chegar, tem de durar pouco. Talvez não seja muito complicado isso, se imaginarmos que do ponto de vista de João, a ideia de que no passado havia existido 5 grandes impérios, pode se referir a eles de fato. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. São conhecidos, estão nas profecias de Daniel, inclusive, estavam esses reis, ou quase todos eles. Então, do ponto de vista de João, 5 seriam passado. Um existe, que seria o Império Romano, no qual João estava vivendo, na época. Outro ainda não chegou, futuro, já complicou bastante. Alguns acham que pode se referir a uma nova forma do Império Romano, ou chamado Império Romano Redivivo. Outros acham que é o Império Islâmico. Tem autores escrevendo livros inteiros sobre esta argumentação. Eu já li 1 ou 2 livros muito interessantes, atualíssimos, em que o autor sério defende firmemente a ideia de que se refere ao Império Islâmico, este rei que ainda vem, e que o anticristo virá dele. Mas ainda surge um 8º rei que protege dos 7. Procede dos 7 ou do 7º. E esse rei, até onde entendemos, seria exatamente o anticristo. Ou vai culminar na pessoa do anticristo, chamado também de besta. Eu diria, irmãos, que é como se o conjunto de todos esses impérios passados, presentes e futuros, chamados até aqui de besta, de uma maneira coletiva, daqui para frente ele vai se concentrar e se personalizar no 8º rei que iria surgir. E a concentração, então, cai em cima deste rei, anticristo.
Esse mesmo fenômeno ocorre lá no capítulo 13. Nós vamos já voltar para lá. Que fenômeno? De chamar de besta apenas o rei que iria se destacar dos outros. Então a besta é ao mesmo tempo um conjunto de reis que se personaliza e termina no último, que é o chamado anticristo. Eu quero encerrar comentando sobre os chifres, aqui no capítulo 17 ainda, antes de voltar ao capítulo 13, que vamos só na próxima pregação. Depois de falar das 7 cabeças, como se fossem 5 passadas, impérios passados, um presente e o outro futuro, ele fala dos chifres, 10 reis futuros, talvez saídos da 7ª cabeça, não se sabe. E aqui muitos estudiosos concordam, muitos, que são todos contemporâneos com o anticristo. Então já dá uma certa medida aqui de segurança em achar que o Apocalipse aponta para um conjunto de reis que vão entregar o poder para o anticristo. Ou seja, reis que vão surgir ainda, junto com o anticristo. Não mais passado, Grécia, Roma e o Medo-Persa, babilônico e tal, mas agora para frente, contemporâneos com o anticristo. Muito provavelmente, isso aqui é uma pista razoável. Eles oferecem a autoridade, 10 reis, ao anticristo. Quando o mercado comum europeu foi fundado 20, 30 anos atrás, foi interessantíssimo, porque alguns embalados nesta profecia ou outras similares diziam assim: quando chegar em 10 os países, eu não sei com quantos países começou o mercado comum europeu, mas foi aumentando, e muitos de olho, quando chegar em 10, pronto, está feita a confederação dos 10 reis, reis ou mandatários ou países que vão se juntar e entregar, aí virá o anticristo, quando chegar o 10º país do mercado comum europeu. Não aconteceu, já está em, acho que é 30 e tantos, hoje que tem, e às vezes sai um, entra outro e tal, mas passou muito de 10, então não é o caso. Mas só para vocês saberem que muitas vezes, e é o perigo da interpretação muito detalhada, tem acontecido isso. São 10 reis futuros que vão entregar o reino ao anticristo, mercado comum europeu, nações poderosas, juntas, pronto. Está aí, está claro. Aí alguns escrevem e defendem. Deviam ter mais cuidado, porque passa e vê que não foi. Uma vez será, mas alguma vez alguma coisa vai, obviamente vai acontecer o que está previsto, mas muito difícil prever em detalhes. Mas seja como for, a ideia de 10 reis juntos, ainda no futuro, se juntando para dar o poder ao anticristo, isso aqui está aqui, não tem outro jeito. Então, é como se o anticristo fosse fruto de uma combinação desses 10 reis, que fariam dele, anticristo, uma autoridade suprema. Vamos chegar aqui, parar aqui, e como eu disse, não tenho como dividir essas pregações direitinho, em termos de uma pregação de começo, meio e fim, com muitas aplicações práticas. Vamos indo e vamos aprendendo, e seria muito bom, depois disso tudo, vocês estarem bem afiados com o que a Bíblia diz sobre esse personagem. Mesmo que não explique, que você não entenda bem, mas você sabe o que ela diz. Hoje, com certeza, você já aprendeu muita coisa que a Bíblia fala sobre o anticristo, e especialmente vamos ficar com o fato de que ele vai ser derrotado pelo Cordeiro. E os santos, os eleitos, os chamados de Deus, também vão vencê-lo. Você quer uma notícia melhor para começar a semana? Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a irmos aprendendo essas coisas passo a passo e aplicando em nossas vidas e pregando, falando, sem medo de parecermos muito estranhos. Estranho é quem não tem Deus no coração. Muito obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, amém.